Programa Mulher Mais. Apoio Cultural. Supermercado Avenida. Super Sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. Casa dos Fogões e Refrigeração. Vendas e manutenção em ar-condicionado. FC Informática. Conectando você com o mundo. Mais tintas. Dando mais cor à sua vida. Boa noite para você em casa. A partir de agora estamos aqui com o programa Mulher Mais. Hoje eu estou recebendo duas convidadas aqui. Eu estou recebendo a Rosana Beatriz. Ela é coordenadora da Rede Evangélica de Ação Social de Minas Gerais, aqui do norte de Minas, né, Nana? Isso. E também eu estou recebendo a pastora Ana, né? A pastora Ana Burle, que ela é gestora, ela faz parte desse grupo gestor também. Sejam bem-vindas, boa noite. Boa noite. Boa noite. E antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, eu quero aproveitar esse espaço para agradecer. As pessoas estão percebendo que hoje nós estamos com um cenário um pouco diferente. Nessa vida é muito bom a gente ter parceiros, né? E eu quero agradecer a parceria das pessoas que me ajudaram a fazer essa mudança. Foi a Graça, da Floricultura da Graça, ela cedeu para nós aqui essas plantas lindíssimas. O Oswaldo, da OMA Tecidos Enxovais, que nos cedeu esses tecidos para que nós colocássemos aqui no cenário. É um papel de parede, como seria chamado, mas a bem da verdade é um tecido, né, que pudemos fazer uma pequena mudança. Quero agradecer também a Ligiane, o João e todos os seus funcionários da Nacional Magazine, que gentilmente está vestindo Irani Fernandes a partir de agora para apresentar para vocês o programa Mulher Mais. Então, eu agradeço muito as pessoas, né, que são parceiros aqui do programa Mulher Mais, principalmente você, que é o nosso público, sempre nos assistindo, nos prestigiando com a sua audiência. Muitíssimo obrigada, porque o maior parceiro que nós temos aqui é você. E agora nós vamos conversar com as nossas convidadas aqui, que elas estão... tem mensagem bacana para passar para todos nós pelo seguinte: dia 18 agora, de maio, estará acontecendo em todo o Brasil o combate à violência, abuso e exploração sexual das crianças e dos adolescentes, né, Nana? Como é que surgiu esse dia 18 de maio? Que foi esse combate? O dia 18 de maio é o dia nacional, ele foi instituído através de uma história que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Uma garota, uma menina de 8 anos, ela foi drogada, estuprada e violentada. E após 6 dias, o seu corpo ele foi achado carbonizado. Nossa. E isso até hoje continua acontecendo. Então foi instituída uma lei do número 9.970 do ano de 2000, que esse dia 18 de maio fosse instituído o Dia Nacional de Combate à Violência e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. As coisas precisam acontecer, como surgiu o Dia da Mulher, que foi dia 8 de março. Sempre que acontece uma violência muito grande, é que as pessoas parece que vêm acordar para a situação. Em cada cidade estará acontecendo. Aqui eu estou vendo na sua blusa que está escrito Salto do Peixe. Que ação é essa que vem aqui em Pirapora mobilizar esse evento? A nossa rede, nós acabamos de completar 1 ano, agora no dia 25 de abril, e neste ano a gente já pôde estar realizando algumas ações de enfrentamento à violência, exploração sexual, e nós temos levado a informação que é o nosso papel da rede, a nossa função da rede, que é a Rede Evangélica de Ação Social, que é a mobilização de várias igrejas, instituições do poder público, do poder privado, todos os segmentos, enfim, a sociedade civil organizada em prol desse combate à violência. Qual é o papel da igreja junto a essas redes, junto à sociedade, para combater essa violência? Obrigada. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, dar uma boa noite a todos, a vocês que estão em casa nos assistindo, agradecer a Irani por essa
oportunidade. A igreja tem um papel fundamental, Irani. Na verdade, a responsabilidade ela é gerada pela igreja, porque a igreja ela é a voz daqueles que estão necessitados de ter um cuidado e de ter uma atenção, né? A gente confunde muito sobre essa questão da sociedade quando a gente acredita que um problema como esse deve estar apenas a cargo do poder público. Também, né, o poder público ele tem uma responsabilidade sobre isso. Só que a gente tem visto que ao longo dos anos a igreja tem tentado se isentar desta responsabilidade. E o que a RENAS tem feito através da conscientização e da unificação de igreja, governo e sociedade pública privada é fazer essa reiteração do seu papel fundamental para trabalhar. Então, inicia-se um trabalho principalmente de informação. A igreja precisa estar informada, ela precisa estar preparada para lidar com esses tipos de casos, que é uma realidade não somente fora, como dentro da igreja. E tem também o papel também de cuidador. A igreja tem uma palavra de Deus que consegue curar e restaurar a vida dessas pessoas. Principalmente os abusadores, né? Também. Porque o abuso... ele é a consequência. Exatamente. Mas a gente precisa descobrir a causa desses abusos, porque as pessoas carregam em si algo tão ruim que às vezes eu paro e me pergunto o que leva um adulto a pegar uma criança, né? E sexualmente abusar dessa criança, violentar essa criança, não apenas sexualmente, mas tem várias violências com palavras, com agressões físicas, né? Uma pessoa aquele que deveria ser o protetor é o violador. Então, como que fica, como será esse adulto se enquanto criança sofre essas agressões? Será que o agressor também passou por isso e revoltado levou isso adiante? Nós vamos responder a todas essas perguntas no próximo bloco, porque estamos encerrando aqui este primeiro bloco, deixando aqui para você o direito de morar bem, e a gente volta já já. Você precisa vender, comprar ou alugar um imóvel? Fale com o Dr. Davidson Cota Silva, que leva até você as informações sobre o direito de morar bem. Existem regras básicas para se alugar um imóvel? Quais são elas? Existem algumas regras que o mercado adota, seguindo também a lei do inquilinato, que é quanto à documentação que geralmente é preciso. Então, geralmente as imobiliárias solicitam que o pretendente à locação apresente a xerox da identidade do CPF do pretendente, dos fiadores, caso também seja casado, da esposa, que o pretendente à locação tenha uma renda de 3 a 4 vezes o valor do aluguel, e nisso aí a gente pode compor também com a renda familiar, não precisa ser somente do candidato a inquilino, pode ser da esposa ou de outras pessoas que irão realmente morar no imóvel. O fiador também, há uma necessidade que ele tenha de 3 a 4 vezes o valor, né, de rendimento do aluguel, e que possua bens imóveis na cidade. Mas não é uma regra que tem que ser na própria cidade, é porque geralmente as imobiliárias aí que optam que seja na própria cidade que o imóvel será alugado, a fim de se apurar o valor do imóvel. E também, às vezes, as imobiliárias adotam em pedir a declaração de imposto de renda, tanto do inquilino, melhor dizendo, do pretendente a inquilino, como dos fiadores, para fazer uma composição, uma análise mais minuciosa da documentação que foi apresentada, porque às vezes os dados apresentam inconformidade. Então há necessidade de fazer essa análise. A JHS Imóveis apresentou o direito de morar bem. Você está assistindo o programa Mulher Mais. Eu recebi um vídeo muito interessante sobre a água, como a maneira correta de você beber água. A gente pensa que já sabe tudo, né? É verdade. Mas hoje tem de tudo, tem RPG para você aprender a respirar, beber água. E eu achei muito interessante esse vídeo e resolvi compartilhar com você dentro do nosso Minuto Saúde. Veja que legal. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. ¿Te montas o qué? 2 vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar.
30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca el corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. E voltamos aqui com as nossas parceiras aqui do programa Mulher Mais Hoje, a Rosane Beatriz. Ela é coordenadora da RENAS, que é uma rede evangélica de ação social. A pastora Ana, que também faz parte do grupo gestor. Dia 18 de maio acontece no Brasil todo o combate à violência, abuso e exploração sexual infantil e dos nossos adolescentes. Coincidentemente, esse já é o 4º programa que a gente grava seguido, direcionado às crianças. E nesse momento eu percebo o quanto que nós precisamos ainda mais cuidar das nossas crianças. Eu até entrevistando o pessoal da Banda Sinfônica Jovem de Pirapora, seu Ansfrido disse para mim que muitas pessoas disseram que não estariam ajudando no Festival de Prêmios, porque quando era para os idosos eles ajudavam, agora para as crianças não, que isso era responsabilidade do pai e da mãe. Gente, eu digo uma coisa seguinte, isso é responsabilidade de todos nós, porque eles são o futuro de amanhã. Com certeza. Né? E a gente vê aí que tem muitas crianças carentes em todos os aspectos. Com certeza. E se nós, adultos, pais, mães, sociedades, a gente não tomar uma consciência, o que será dessas crianças? É mais uma situação dessa, né? E a gente falando aqui desse dia 18, quais são as ações da rede nesse dia, Rosane? Sim, nós podemos, né, os piraporenses já podem até já estar vendo ali no painel do sinal aqui da Avenida Brasil, nós já estamos ali propagando ali um vídeo, sabe, alertando, lembrando, informando a todos sobre o Dia Nacional, que é o dia 18, não, para dizer não ao abuso, não à exploração sexual, e que é crime, lembrando que é crime, o abuso, a violência, a exploração sexual são crimes, e que é para que todo esse crime alguém possa estar denunciando, a presenciar, ouvir falar, porque cada um de nós, sendo responsável e fazendo alguma ação, consequentemente, cada um de nós estaremos protegendo essa criança, protegendo esse adolescente, que será o futuro, né, da nossa sociedade, do nosso Brasil. São homens e mulheres do amanhã. Pastora Ana, quando a gente fala em violência contra a criança, esse violentador, esse abusador, existe algum trabalho que envolva essa pessoa para descobrir a causa disso, para que ele não cometa isso? Porque eu acho o seguinte, você conscientizar um adulto, né, não faça isso, mas parece que tem pessoas que carregam isso impregnado na alma, que por mais que você diga, não faça, há uma tentação superior que faz ele fazer? Olha, Irani, a gente tem observado, existe uma estatística, né, Nana, que mostra que a grande maioria dos abusadores, eles têm um histórico de abuso na sua primeira infância também. Então, a gente sabe que ele acaba que, querendo ou não, mesmo sendo um crime, nós temos que ter consciência que ele é um ser humano e que ele é produto de um meio. Então, a igreja, principalmente a igreja, ela tem que ter esse papel de conscientização de que essa pessoa precisa do nosso amor e do nosso perdão. Não que ele fique isento das suas responsabilidades, né, dos seus atos, mas a igreja precisa estar. Por isso que a questão da informação é muito importante. Por exemplo, a rede, ela trabalha com um curso de capacitação.
Nesse curso, pessoas que trabalham na liderança eclesiástica, pessoas que trabalham em pontos estratégicos da sociedade, eles têm a oportunidade de fazer esse curso, onde ali eles vão ter instruções para saber sobre comportamentos, não somente as crianças que sofrem abuso, como também as pessoas que têm essa tendência, para saber identificar, porque se eu observo no meu histórico que eu estou passando por este problema, que eu estou passando por essa tentação, a Bíblia fala que quando nós confessamos uma tentação uns aos outros, nós conseguimos a cura. Então, muitos problemas poderiam ter sido evitados se esse adulto tivesse um lugar seguro onde ele pudesse confessar uma tentação para um líder de confiança, para uma pessoa que o discipularia, e através da palavra ele seria curado. E aí ele não poderia, evitaria de cometer esse crime. Então, por isso que a igreja tem um papel fundamental nesse cuidado com o agressor. E também na questão do cuidado, mesmo após ele ter feito essa agressão. Porque ele precisa ser restaurado espiritualmente, ele precisa ser reinserido na sociedade, ele precisa ser perdoado, ele precisa ser curado. Então a gente precisa ter esse cuidado. Da mesma forma também as crianças, porque não é porque nós estamos no meio cristão que a gente também está livre de ter esses problemas. Então, nós precisamos ter cuidado em casa, porque o agressor, ele geralmente são pessoas próximas de nossas crianças. As que mais têm acesso, mais convivem ali. São pessoas de confiança, que a gente mais confiam é que fazem isso. Então, por isso que como igreja as pessoas precisam ter, por isso que nós acreditamos que o primeiro é acesso à informação e depois a instrução para saber como lidar com esse tipo de problema. E a questão social é muito séria, porque se o histórico de quem abusou, de quem hoje abusa, é porque já foi abusado, significa que essa criança que está abusando hoje será o abusador de amanhã. Isso é um ciclo vicioso. E é aí onde entra o trabalho, seus, de trabalhar a família, essa criança, para libertá-la desses sentimentos, para libertar desse trauma, para que isso, como se diz, quebrar essa corrente, Que a gente fala que o que a gente tem que fazer é quebrar essas correntes do mal para a gente conseguir ter uma sociedade mais sadia ali na frente. Então, convidamos a todos vocês para essa mobilização no dia 18, quando estaremos fazendo blitz em alguns pontos. Amanhã nós vamos estar reunindo ali com outras representantes de alguns outros segmentos para a gente poder estar organizando melhor essas ações. Mas serão divulgadas e nós contamos com a participação de cada um de vocês, e que vocês possam estar sendo um colaborador, um agente. Vou convidá-lo a ser um agente, esse agente de transformação, esse agente protetor, esse agente que vai estar denunciando, esse agente que vai estar cuidando da criança, do adolescente, desse agressor, desse abusador e desta família também. Porque as famílias, elas, em toda a sua dignidade, ela é afetada. Olha, nós chegamos aqui ao finalzinho do segundo bloco do nosso programa e eu vou encerrar aqui trazendo para você uma receita deliciosa. Todo o programa a gente traz a receita do Tudo Gostoso e hoje é uma sobremesa. Você que adora aí com esse calorzinho, É um geladinho. É o gelado de limão. E a gente volta no terceiro bloco, aqui com a pastora Ana e também com a Rosane Beatriz, falando mais sobre as ações que tanto a rede Salto do Peixe, a rede evangélica, estará promovendo aqui na nossa cidade para combater, não só nesse dia, mas todos os dias do ano, porque o combate é constante, pastora? E também você passa por esse problema, você conhece esse problema, a pastora Ana vai falar para nós como fazer para a gente combater de vez isso. A gente volta já já. Olá, eu vou fazer agora o gelado de limão. Para essa receita, eu vou colocar aqui no liquidificador 2 latas de leite condensado. Vou usar também 2 latas de creme de leite. E aí eu vou começar batendo aqui esses 2 ingredientes no liquidificador. Depois que a gente já misturou bem
Eu vou adicionar o suco do limão. Tenho aqui suco de 4 limões. E eu vou colocar a gelatina hidratada. Vou bater por mais 3 minutos. E aí você vai ver que a mistura ficou bem espessa. E eu posso colocar numa taça. Por exemplo, eu coloquei aqui nessa taça de martini. Você pode também fazer uma outra apresentação colocando numa forma de pudim untada com óleo. Eu finalizei com... Você está assistindo o programa Mulher Mais. E aqui de volta com o último bloco do nosso programa. O assunto, nós poderíamos ficar aqui vários programas falando sobre este tema, porque realmente é preocupante. A gente sabe que ele existe, né? E tanto o agressor quanto o agredido, eles não têm coragem de falar. Eu acho que a dificuldade maior em cima é o silêncio. O silêncio, né? É uma doença silenciosa que corrói, que corrompe todos os dias. E que afeta geração em geração. O que a gente falou, né? Vem aquela corrente, nós precisamos quebrar essa corrente. E muitas vezes, pastor, a pessoa que sofre, que eu acredito que o agressor também sofra muito, porque eu não acredito que ninguém faça isso impunemente, né? Se punindo, porque não se fere sem ser ferido. Como que uma pessoa que está passando por essa situação, qual é o canal, qual é o caminho para ela chegar para a pastora e falar, eu vivo esse problema? O primeiro obstáculo é essa pessoa que está sendo vítima, ela conseguir romper a barreira do silêncio. Ela precisa buscar alguém da sua confiança, ela precisa buscar alguém que vai poder apoiá-la, que vai poder compreender e acreditar nela, né, para que ela possa conseguir chegar nos meios em que ela vai se ver protegida, porque uma pessoa que está no meio, né, de uma agressão, acho que a primeira coisa que ela precisa é ela se sentir protegida e encaminhada para um processo de restauração. Então aí que seja, né, um parente, amigo muito próximo, um líder eclesiástico, quando eu falo líder eclesiástico, né, quando eu falo em nível de igreja, né, um homem, uma mulher de Deus de confiança, né, e fora os níveis também, né, da nossa sociedade civil, que tem o Disque de Denúncia. A Nana vai falar um pouquinho mais a respeito disso, mas eu acho que a primeira vitória que ela vai ter, a primeira conquista dela é romper essa barreira do silêncio. Agora, claro que isso quando a pessoa tem um nível de entendimento, né? Porém, quando é uma criança mais nova, quando é uma criança de primeira infância, ela não vai ter, né, essa disposição ou essa iniciativa. Então, cabe aos cuidadores estar atento aos sinais, aos sintomas de uma criança abusada ou de uma criança que está sofrendo as opressões de um abuso. Então, mudança de comportamento abrupto, excesso de introspecção, excesso de agressividade, dificuldade de alimentação, distúrbios de sono. Às vezes a criança já deixou a fralda, volta ao uso da fralda. Então, são sinais que por mais baixo rendimento escolar, dificuldade de concentração, né, sintomas semelhantes ao da depressão, né, não tem vontade de fazer as coisas, não consegue se socializar. Criança que evita ao máximo o toque, que essas crianças, quando você toca, exatamente, elas se encolhem, crianças, né, que evitam o toque. Então, crianças que têm dificuldade de socializar com outras crianças e com outros adultos. Então, assim, são sinais que nós que cuidamos, que estamos juntos, nós conseguimos observar. Então, vale a pena você, de uma maneira bem estratégica, chegar próximo a essa criança, conversar, tentar arrancar dela uma verdade. Porque, de repente, basta a nossa aproximação. Nós temos experiências disso, de crianças que nós observamos mudança de comportamento e aí, com muita sabedoria, com muita didática, conversando de uma maneira muito, né, próxima à linguagem infantil, nós conseguimos arrancar verdades e que estavam sofrendo problemas semelhantes a esse. E além dessa observação que a pastora Ana acabou de relatar, que são vários sintomas, né? Quando uma criança chegar para você e relatar um fato desse, não duvidar, porque aquela máxima de que a criança não mente é verdadeira. A criança, ela passa a mentir a partir do momento em que ela se vê obrigada a isso, é uma autodefesa, né?
Sim. Só falar uma coisa importante também, que o cuidador pode observar, é de ter um pouco de cuidado quando aparece algum adulto que dá muitos presentes, presentes caros ou muita balinha. Chama né? para passear. Porque hoje já nem é balinha mais, né? Hoje, igual a pastora falou, são presentes mais caros. As crianças não querem balinha mais não. Então, tá atento, porque às vezes na carência aparece uma pessoa assim, a própria família se sente bem. Porém, tomar cuidado com isso, porque esse é um dos sintomas também. Assim, a gente tem que observar essa situação. Agora, nós gravamos um programa anterior com a Rosane, nós já gravamos, onde ela falava sobre, muitas vezes, essas pessoas que vocês trabalham, lidam com elas no dia a dia, né? Onde elas chegam e relatam para vocês, inclusive a Viviane estava até aqui conosco, onde ela diz que é o seguinte, que percebe-se que, na maioria das vezes, essas pessoas estão dentro de casa. Né? E que vocês fazem um trabalho de acompanhamento dessas pessoas, como que elas chegam até o Salto do Peixe? Bom, por exemplo, o que nós temos mais experimentado é a questão lá na sala de aula. Quando nós estamos lá dando o curso de capacitação, muitos desses alunos, desses participantes, eles ali, quando vai discorrendo os assuntos, a questão da tipologia da violência, como isso pode acontecer dentro da casa, com os vizinhos que se aproximam, que são os amigos da casa, da família. Então, essas pessoas ali, muitas vezes, elas revelam, né, vêm à tona que elas sofreram esse tipo de crime, de abuso. E aí é quando nós orientamos, né, que agora elas sabendo que ali é crime, que isso não é normal para a vida de uma pessoa, e em especial a vida de uma criança e de um adolescente, que ela oriente a família a procurar primeiramente o conselho tutelar da sua cidade, porque a rede pública hoje ela está preparada para receber. Então, começa primeiramente com o contato com o conselheiro tutelar, que vai estar dando assistência àquela família. Depois tem o CREAS, o CRAS, e com isso tem também o acompanhamento dos psicólogos. Então, hoje existe essa rede de proteção. O nosso país lidera o ranking mundial de exploração sexual. É porque o brasileiro já tem aquela coisa da sensualidade, dentro já da desde cultura, né? já faz da parte cultura, da nossa né? cultura. Tanto é que lá fora os outros países nos vê como o país do carnaval, da mulher da bunda de fora, é só samba, é mulher de pouca roupa, porque aqui é um país tropical. E muitos vêm ao Brasil exatamente pelo turismo sexual. E também o consumo de material pornográfico também está em primeiro lugar. Então isso tudo atrai esses pedófilos. Agora mesmo a Renas desenvolveu um trabalho muito interessante, a campanha Bola na Rede, que aconteceu durante a Copa. Então nós tivemos resultados assim excelentes. Foram pegos pedófilos em alguns aeroportos do Brasil, vindo da Europa. E várias denúncias, várias pessoas viram ali alguma situação, crianças em praias, ainda mais que os jogos aconteceram em várias capitais com praias, principalmente ali o Rio de Janeiro, né, que é a atração do Brasil, e ali várias crianças foram protegidas e adolescentes por causa dessa campanha, dessa mobilização. Por isso que nós insistimos para que todos, é uma iniciativa sim da Igreja Evangélica de estarmos com essa rede, articulando com outros segmentos, para que a gente envolva e cada um possa estar contribuindo, para que isso venha a acabar, melhorar, pelo menos diminuir esses índices, né? Nosso tempo acabou, mas tanto para a pastora Ana quanto para você, Rosane, eu deixo aí um espaçozinho final para que vocês convidem as pessoas a se juntarem mais a essa rede e fortalecer cada vez mais esse movimento. Em nome da igreja, né, o que eu posso pedir para as pessoas é que busquem ao Senhor.
porque tudo isso que a gente tem visto, que tem aumentado, proliferado na nossa sociedade, é resultado e consequência do distanciamento do homem e Deus. E nós sabemos que em Deus a nossa família ela é reestruturada, a nossa sociedade é reestruturada. Então aí nós poderemos oferecer no futuro um lugar mais seguro, um lugar de acordo com a vontade que Deus teve quando Ele nos criou. Então, e que na igreja também, principalmente em relação à liderança, que ela busque informação, busque as capacitações, estejam abertas para isso, porque nós, primeiramente, temos que estar preparados para receber e cuidar tanto da vítima quanto do agressor. Bom, eu queria reforçar a questão do Disque Denúncia, o Disque 100. Você não precisa se identificar. Isso às vezes inibe um pouco as pessoas ficam um pouco preocupadas, mas você não precisa se identificar. E que nós possamos agir também com essa criança, com pureza, com inocência e vendo as coisas dessa forma melhor. E Deus se alegrará e nós seremos com certeza mais abençoados. Já somos abençoados, né? Só de terem essas duas pessoas maravilhosas aqui levando essas informações todas para vocês. O assunto Obrigada. É sério. Vamos dar continuidade a isso todos os dias, não apenas no dia 18 de maio, mas todos os dias das nossas vidas, cuidando das nossas crianças e cuidando de nós também, para que nós não tenhamos esse afã de atacar nossas crianças. Eu agradeço muito você em casa, agradeço ao pastor Ana, viu? Muitíssimo obrigada. Você, viu, Rosane, sempre trazendo informações para nós. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo pela sua audiência em casa. E uma boa noite para todos, né, gente? Boa noite. E que Deus nos abençoe sempre. Amém. Amém. Programa Mulher Mais. Apoio Cultural. Supermercado Avenida. Super Sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. Casa dos Fogões e Refrigeração. Vendas e manutenção em ar-condicionado. FC Informática. Conectando você com o mundo. Mais tintas. Dando mais cor à sua vida. Algumas raspas de limão. Apure os sentidos e bom apetite!